pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo e essa é a nossa segunda aula de Segurança da Informação, do módulo 4 do curso Técnico Informática para a Internet. Sou formado em Sistemas na Unimontes e tenho pós-graduação em Redes de Computadores, e a área de redes é a área que eu atuo. Na nossa aula anterior, explicamos os conceitos de segurança da informação e sobre alguns cuidados que devemos ter ao uso de recursos de TI de forma segura, como cuidados com o pessoal e funcionários, equipamentos, controle de acesso físico e lógico. Do ponto de vista lógico, relacionado à parte de tecnologia propriamente dita, citamos alguns mecanismos que podem nos ajudar na árdua tarefa de manter um ambiente seguro, que são a identificação e autenticação dos usuários, técnicas de criptografia para evitar acesso não autorizados às informações e controle de acesso à rede e à internet. Nessa nossa videoaula, vamos falar especificamente sobre criptografia, autenticação e sobre os firewalls. Então, os assuntos abordados nessa aula serão explicar inicialmente o que é criptografia e os dois tipos existentes, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Após, vamos entrar na parte de autenticação, explicando o que são assinaturas digitais e certificados digitais, quais as tecnologias necessárias para utilizá-los e como podem utilizá-los para a autenticação de usuários e equipamentos para permitir uma conexão segura na internet. E, finalmente, falaremos sobre os firewalls, o que são, quais os tipos e onde instalá-los em uma rede, de acordo com as suas funções e objetivos da área de segurança da informação. Criptografia. O que é criptografia? A definição. É uma técnica utilizada para esconder ou tornar uma mensagem não legível para outras pessoas, a não ser aquelas que devam realmente saber. São utilizados métodos matemáticos para codificar as informações para serem enviadas de uma forma segura. O receptor deve conhecer o método utilizado para conseguir decodificar e entender a mensagem original. Basicamente, a criptografia envolve duas etapas. Primeiramente, na origem, o transmissor irá codificar a mensagem, aplicando algum algoritmo, ou seja, alguma técnica matemática ou não, para codificar a mensagem, juntamente com a chave ou segredo necessário para que se consiga decodificar a mensagem pelo receptor. Já na recepção, o receptor receberá a mensagem criptografada e, se tiver conhecimento do algoritmo utilizado e a chave, poderá obter a mensagem original. Basicamente, existem dois tipos de criptografia: a simétrica, que utiliza uma mesma chave para codificar e decodificar a mensagem, e a criptografia assimétrica, que utiliza duas chaves no processo, sendo uma pública e outra privada. Vamos falar inicialmente sobre a criptografia simétrica. Como o próprio nome já diz e sugere, simétrica quer dizer que os dois lados são iguais, que quer dizer que são utilizadas a mesma chave, tanto do lado para a criptografia como para o lado da tradução. Alguns termos comuns na área de criptografia são o termo chave, ou senha, que é o valor necessário para o algoritmo realizar a sua tarefa, seja de criptografar ou descriptografar uma mensagem. O termo mensagem original, sem ser codificado, é conhecido como plain text, traduzido ou texto plano ou texto simples, ou ainda como texto puro. Após ser codificada, a mensagem receberá o nome de texto cifrado, ou ciphernet, que quer dizer texto cifrado, pois o texto precisará ser decifrado para ser entendido. Então, na imagem a gente tem todo esse fluxograma, partindo da origem, aplica um algoritmo de criptografia, utilizando a chave, aí o texto é criptografado e depois enviado para o destinatário. No destinatário, ele vai utilizar o algoritmo de forma reversa para poder decodificar e, para isso, vai utilizar a chave que foi definida, a mesma chave que foi definida para a criptografia. Aí ele consegue traduzir o texto novamente. Essa imagem foi retirada da internet e ali está o link. Agora vamos falar da criptografia assimétrica, ou seja, tem dois lados diferentes. O que quer dizer que a chave utilizada para codificar é diferente da chave utilizada para decodificar. As chaves têm nomes diferentes. A chave pública é a chave de conhecimento geral e público que todos que desejam enviar mensagens. E a chave privada é a chave mantida em segredo. Além de simplesmente tornar algo legível, ilegível, não legível, a criptografia assimétrica permite outros benefícios de segurança da informação, considerando os princípios de confidencialidade e integridade. E ainda é possível obter autenticidade, ou seja, a autoria de um documento ou mensagem enviada. Além de ser mais utilizado para fornecer um meio seguro para enviar a chave simétrica,
que é conhecido como troca segura de chaves, ou criptografia mista, onde a criptografia assimétrica é utilizada para melhorar a segurança de uma criptografia simétrica. Já que a simétrica, a falha dela é usar a mesma chave, então você tem que ter um meio seguro para transmitir essa chave de um usuário para o outro. Aí a recomendação é utilizar uma técnica de criptografia assimétrica para obter esse ambiente seguro, para estabelecer a conexão e depois disso, na conexão segura, você transmite a chave simétrica do processo. A imagem nos mostra como podemos utilizar a criptografia simétrica para garantir a confidencialidade de uma mensagem. Como podemos ver, a chave pública é utilizada para criptografar a mensagem e a chave privada para descriptografar. Assim, apenas quem conhece a chave privada poderá descriptografar e ler a mensagem original. Então, no esquema a gente mostra lá o texto original aplicado ao algoritmo criptografado utilizando a chave pública. Demos origem a um texto cifrado. Aí, para o destinatário conseguir ler, ele precisa conhecer a chave privada para poder traduzir e ter o texto original para poder ler. Isso a gente garante a confidencialidade. Por quê? Só quem conhece a chave vai poderá ler o texto original. Então a gente vai ir ainda por cima, a gente vai ter a integridade, porque se for alterado a informação, a gente tem alguma forma de descobrir que isso foi alterado. Já assim, continuando utilizando a assinatura, a criptografia assimétrica, a gente, para garantir a autenticidade e a autoria de um documento, é utilizado o conceito de assinatura digital. O que seria a assinatura digital? O documento é submetido a uma função chamada função hash. Tal função recebe como parâmetros de entrada informações contidas no documento e retorna como saída um valor, um código numérico, que é chamado de hash, ou de resumo. A assinatura digital consiste em criptografar o resumo do documento original com a chave privada. O documento é enviado juntamente com a assinatura digital para o destinatário. O destinatário utilizará a chave pública para descriptografar a assinatura digital, ou seja, o resumo criptografado do documento recebido. A autenticidade é verificada se o valor dos dois resumos for igual, ou seja, se o valor do resumo do documento original recebido for igual ao resumo descriptografado com a chave pública, a assinatura digital é verdadeira. Caso contrário, o documento é falso ou foi alterado durante a transmissão. Na próxima figura a gente vai explicar melhor como é esse processo. Então, como funciona a assinatura digital? Para garantir a autenticidade, a autoria e a integridade de um documento. Você tem o documento original. Aí você vai aplicar uma função, um hash, que vai gerar um resumo do que seria o documento. Você vai obter o hash do documento. Aí você vai utilizar a chave privada para criptografar esse hash e não o documento. O documento original é o mesmo durante todo o processo. O que você verifica é a assinatura anexada a esse documento. Se a assinatura for, você consegue verificar ela ele é enviado o resultado correto da assinatura junto com o documento e quando você recebe, você verifica a autenticidade, comparando-se, fazendo o mesmo processo de descriptografar o hash e verificar se obtém o mesmo valor de resumo. Assim, você consegue validar a autenticação do documento. Então, é o processo inverso do que é a confidencialidade. Que a confidencialidade, ele assina com a chave pública e descriptografa com a chave privada. Na assinatura digital, ele assina com a chave privada e é descriptografado com a chave pública. E verifica se os resultados são iguais. Então, no desenho, você pega o documento original, vai gerar o hash, aplica a chave privada para assinar. Aí você manda o documento mais a assinatura. Na recepção, o usuário vai fazer a função hash do documento original e vai fazer descriptografar o hashing da assinatura que ele recebeu, utilizando a chave pública. E vai comparar se o resumo do documento é igual ao resumo da assinatura. E comparar. Se for igual, a assinatura é válida.
Esse processo é análogo como se você fosse autenticar um documento. Você vai eu assino um documento, vou no cartório e reconheço o firma, por exemplo. Vai estar lá autenticado que aquela assinatura pertence a mim. Cabe, aí eu posso mandar esse documento para qualquer outra pessoa. Se ela quiser atestar se aquela assinatura realmente é minha, ele pode entrar em contato com o cartório e verificar que a assinatura é minha. E existe um selo lá para garantir que aquele documento foi reconhecido. É mais ou menos o processo de assinatura digital. Semelhante à ideia de assinatura digital, existe o conceito de certificado digital, que é um documento digital de validade jurídica que contém informações para identificar uma pessoa física ou jurídica e serve para proteger a troca de informações e transações eletrônicas realizadas na internet. Dentre as informações contidas em um certificado digital estão o nome, endereço do solicitante, a validade do certificado, nome e endereço da autoridade certificadora, a assinatura digital do solicitante e da certificadora e as chaves públicas da autoridade certificadora. Então, existem várias informações que tem num certificado. Uma empresa ou pessoa que deseja criar um certificado digital entra em contato com a autoridade certificadora, que avaliará a documentação entregue e, se tudo der certo, emitirá um certificado digital para aquela pessoa. A pessoa é responsável por manter seu par de chaves pública e privada, especialmente a privada, que deve ser mantida em segredo. O certificado emitido deve ser armazenado, por exemplo, em um servidor web, como no caso da figura que vocês veem aí. A gente está pegando como, por exemplo, o site do Banco do Brasil. Então, ele tem um certificado digital emitido para o endereço www.bancodobrasil.com.br. O certificado foi emitido pela autoridade certificadora Versign e o endereço da autoridade certificadora é www.versign.com. Quando um cliente tenta acessar o site do Banco do Brasil, ele irá baixar o certificado e verificar online se a assinatura do certificado está igual à assinatura contida na base de dados da autoridade certificadora. E se esta AC é confiável para ele, se ele confia nessa autoridade certificadora. Outros itens como validade de certificado, chave pública são verificados para testar a validade de um certificado. Então, se a gente pegar o primeiro desenho aqui, esse desenho do juiz seria a autoridade certificadora. No caso, seria a Versign aqui. Aí ele vai gerar um certificado, que vai conter a chave pública, por exemplo, a chave pública do site do Banco do Brasil, uma identificação do proprietário do certificado, quem pediu para emitir, Banco do Brasil S.A., a identificação da certificadora, que seria lá o www.versign.com, e no final a assinatura digital, que é utilizada a chave privada. Então, de forma offline, primeiro eu preciso solicitar essa certificação para uma autoridade certificadora. De posse desse certificado, eu instalo em um servidor web meu, por exemplo, que é o que a gente está demonstrando, que a gente baixa e instala ele no nosso servidor Banco Brasil, por exemplo. Depois disso, depois do software instalado, caso um cliente deseje conectar no meu servidor, utilizando os protocolos seguros HTTPS, por exemplo, assim que ele conecta no meu servidor, ele baixa o certificado. E nesse momento ele vai fazer essa verificação. Ele vai contactar a autoridade certificadora que tem lá no certificado, informando qual é. Se ele confia nessa certificadora, e a certificadora vai informar se o certificado é válido, se a assinatura está correta e todas as informações para validar esse certificado. Uma vez validado, eu consigo estabelecer a conexão. Que nessa última fase aqui, a primeira etapa, vamos estabelecer uma conexão segura com o servidor. Aí eu conecto o servidor. O servidor vai lá e me manda o certificado dele. O usuário vai lá e faz essa validação de verificar se o certificado é válido ou não. A partir disso, uma vez que for definido, vamos começar a criptografia dos dados. Aí eu vou utilizar a chave pública do servidor para criptografar os dados e o servidor vai descriptografar utilizando a sua chave privada. Então, a partir dali, vai começar a ter a conexão segura, garantindo a confidencialidade, que ninguém vai poder capturar esse dado dessa conexão.
porque eu vou estar criptografando com a chave pública e o servidor vai estar descriptografando com a chave privada. Fazendo uma analogia entre certificado digital e sua validação, ao processo de reconhecer firma de um documento ou de uma cópia autenticada de um documento. Verificamos se a assinatura contida em um documento ou cópia de um documento é igual à assinatura da pessoa contida no cartório ou em um outro documento que reconhecemos como verdadeiro ou autêntico. Então é o fato de você pegar a identidade da pessoa e verificar com a assinatura que ela apresentou no documento. Ou ir no cartório, que seria a função semelhante à ideia da autoridade certificadora que o usuário confia. Então, nessa figura, a gente vê a infraestrutura necessária para validar o certificado digital na internet. Como existem várias autoridades certificadoras, ACs, no mundo, é fundamental a existência de uma infraestrutura para verificar a chave pública das autoridades certificadoras. A essa estrutura damos o nome de PKI, Public Key Infrastructure, ou Infraestrutura de Chaves Públicas. No Brasil, a gente usa a ICP Brasil, que quer dizer a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Na imagem, podemos verificar quais modelos possíveis para implantar uma PKI. Os principais modelos são única CA, ou seja, todos se reportam a única autoridade certificadora. Modelo hierárquico. Existe uma hierarquia de autoridades e uma autoridade definida raiz. São divididos níveis de responsabilidades, onde cada AC emite certificados de sua responsabilidade. E a autoridade raiz controla todas as ACs. E existe no modelo Web of Trust, que seria uma malha de confiança. Todas as autoridades certificadoras confiam entre si para validar os certificados de umas das outras. Então, a ideia da PKI é essa infraestrutura aí para poder comunicar as autoridades certificadoras e os usuários quando eles desejam validar algum certificado na internet. Então, nessa figura, agora ampliada, a gente mostra como certificados digitais são utilizados para melhorar a segurança da navegação na internet. O cliente e o servidor decidem fazer uma conexão segura. Primeiro, o servidor envia o certificado digital para o cliente. Depois, o cliente verifica se o certificado é válido e se for assinado por uma autoridade certificadora de sua confiança. A criptografia começa com o cliente criptografando a mensagem utilizando a chave pública do servidor e o servidor, por sua vez, descriptografa a mensagem utilizando sua chave privada. Após essa primeira troca de mensagens, serão transmitidos por essa conexão segura. Vamos falar agora sobre o firewall, o famoso firewall, que é um equipamento ou software responsável pelo controle das conexões de rede entre uma rede confiável e uma rede não confiável. Na maioria dos casos, a rede não confiável é a internet. Para realizar esse controle, o firewall define regras e políticas para os pacotes que trafegam na rede, e assim bloqueando ou liberando os mesmos de acordo com a informação de seus cabeçalhos ou o conteúdo. Os principais tipos de firewall são os do tipo filtro de pacote, que em inglês packet filtering, verifico os pacotes até o nível da camada de transporte do modelo OSI, permitindo liberar ou bloquear de acordo com alguns critérios, como protocolo TCP/IP ou UDP e sua respectiva porta de origem ou destino. Podemos bloquear também para o endereço IP de origem ou de destino e o endereço MAC e assim sucessivamente. Um outro tipo de firewall é o filtro de pacotes com base no estado da conexão, mais avançado que o filtro de pacotes básico. Permite identificar de fato a conexão toda e seu fluxo de dados na rede, e com informações gerais de estado de uma conexão. A gente pode utilizar os flags SYN para estabelecimento de conexão, o ACK, que é de confirmação de recebimento, pedir reset de uma conexão, ou FIN, que é para estabelecer o fim da conexão. E existe o filtro de pacotes na camada de aplicação, também conhecido como Application Proxy, ou simplesmente Proxy. É quando um firewall consegue verificar o conteúdo interno do pacote, o que a gente chama de o cabeçalho de payload, funcionando como um proxy. O que seria? Voltamos ao conceito de proxy. Um equipamento intermediário entre o cliente e o servidor de destino, pois com isso ele consegue acessar o conteúdo e não só as informações de cabeçalho para roteamento. Por exemplo, é possível verificar se uma certa palavra proibida é citada em uma página do site da web. Se tiver uma regra de proxy que bloqueia esse tipo de coisa, a informação não vai chegar no cliente, porque ele não atendeu
a especificação do proxy. E outros detalhes, a gente pode ver DNS, HTTP, vários outros protocolos da camada de aplicação, eu consigo verificar o conteúdo utilizando um firewall nessa camada de aplicação. Agora vamos falar dependendo da localização do firewall e a segurança que você deseja atender. Então, dependendo do nível de segurança pretendido, a localização de um firewall na rede pode mudar. Basicamente, existem 4 tipos. A forma mais básica, separando a rede interna da internet. Outra chama usando um host não confiável, que seria um computador exposto na internet. A outra é utilizar uma área desmilitarizada, ou seja, conhecido como DMZ. E ainda tem a opção de usar 2 firewalls, um entre a rede interna para a DMZ e outro para a rede de internet e a DMZ. Na figura a gente vai explicar melhor como cada um desses conceitos. Então, de acordo com a figura, a forma mais básica é essa primeira figura aí localizada ao topo da tela, que o firewall é localizado entre a rede e a internet, que seria a rede não confiável. Normalmente pode ser um computador com 2 placas de rede, uma ligada a um switch da rede interna e outra ligada a um modem da internet. Nessa configuração, o firewall pode controlar o acesso de todas as máquinas de uma rede interna que desejem se comunicar com a internet, ou permitir apenas o acesso direto a uma máquina na internet, controlando o que entra e o que sai, bloqueando o acesso direto às máquinas, assim centralizando o acesso à internet a apenas uma máquina. Dessa forma, ele normalmente é configurado como um proxy da rede para as demais máquinas. Outra configuração é a de Untrustful Host, que quer dizer um servidor não confiável, onde uma máquina ou equipamento é configurado com segurança reforçada fora do firewall e pode ser acessado de fora diretamente pela internet. Todo o tráfego da rede interna será roteado para esse servidor não confiável, e o que vier da internet será roteado para ele. A outra configuração é o uso de uma DMZ, que será uma zona desmilitarizada. Será uma parte da rede todinha será exposta diretamente à internet. Normalmente é utilizado para publicar servidores da internet ou web que precisa ser acessado por usuários de fora da rede. Então o firewall irá conectar 3 redes nessa modalidade. A rede interna, que é segura, a rede DMZ, que será a rede onde os servidores não confiáveis estarão expostos, e a internet, que é a rede não confiável. E existe ainda a configuração um pouco mais segura, que é a Dual Firewall. Um firewall entre a rede interna e a DMZ, protegendo a rede interna do acesso aos servidores web, por exemplo. E outra, um firewall entre a internet e a DMZ, tratando o tráfego dos usuários vindo de fora da rede. Dessa forma, aumenta-se a segurança da rede, tanto com possíveis ataques internos, de origem da rede interna, quanto os ataques externos, oriundos da internet. Então, o resumo da nossa aula foi explicar sobre a parte de criptografia, certificação digital e assinatura digital. Explicamos brevemente como funciona uma PKI, que é uma infraestrutura de chaves públicas para validar os certificados digitais emitidos pelas certificadoras espalhadas pelo mundo todo. E como podemos proteger as redes de formas diferentes, dependendo da localização do firewall. Estamos aí algumas sugestões de leitura complementar sobre os assuntos abordados nessa aula. Um pouco lá sobre PKI e a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira. Noções básicas de segurança em redes, sobre essas questões de como localizar o firewall, qual a posição ideal. E a parte de criptografia, assinatura e certificados digitais. Encerramos assim nossa segunda aula. Pesque e estude material didático e pesquise na internet para reforçar os conhecimentos estudados. E realize a atividade prática proposta. E comente no fórum da semana em caso de dúvidas. Obrigado e até nossa próxima aula.